Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Júlia Sampaio. Eu tô começando agora esse canal, então já se inscreve, curte, compartilha, comenta, por favor, que é muito importante pra mim. Mas como o nicho do canal é um pouco a medicina e o que eu estou vivenciando nela, eu resolvi trazer esse vídeo aqui da minha trajetória na medicina, contar um pouquinho do que eu passei nesses últimos anos. Eu já falei um pouquinho no vídeo do 25 fatos sobre mim, se você ainda não viu, vou deixar aqui em cima o card. Contando um pouco sobre a minha história no ensino médio. No ensino médio eu não era nada estudiosa, já falei isso no vídeo, que eu não era nada estudiosa. Se tem um arrependimento que eu tenho na minha vida é esse de não ter estudado, não ter me dedicado. Eu não sei o que eu pensava na época, eu era muito imatura. Eu acreditava que tudo era muito fácil, eu achava que as coisas iam vir fáceis, sabe? Eu não tinha noção de que passar pra medicina numa universidade boa é complicado, né? E minha família não tinha condição pra me bancar numa particular, assim. Então, sei lá, eu era sem noção da cabeça. E eu não estudava, mas eu falava que eu queria medicina, mas também não era aquela vontade, sabe? Era uma coisa assim que eu falava meio que inconscientemente. E eu falava que eu queria, mas eu não fazia nada por isso. E isso nossa, sem condições. Se eu tivesse aproveitado esse tempo, eu acho que teria poupado muita coisa, muito tempo de cursinho, sabe? Mas enfim, então eu passei o ensino médio inteiro sem estudar, nunca fiz nada, nunca fiz por onde. E aí acabou o terceiro ano, a gente se formou no terceiro ano e minha nota do Enem era mais ou menos 700 pontos. Obviamente não passa em medicina em nenhuma federal do país, né? Mas então eu me matriculei no cursinho. E no cursinho, meu primeiro ano de cursinho foi assim, a maior várzea da minha vida. Foi pior do que o ensino médio. Porque eu estudei a vida inteira na mesma escola, era uma escola de freira religiosa aqui de Goiânia. E então eu conheci praticamente as mesmas pessoas a vida inteira, eu nunca tinha estado com outras pessoas, eu nunca tinha vivenciado um ambiente diferente daquele. E eu fiquei deslumbrada quando eu conheci o ambiente do cursinho, né? Eu fiz amigos lá, o que não é normal, mas eu fiz. E na verdade fiz grandes amigos. Acho que é por isso que eu não me arrependo tanto, assim, mas queria ter aproveitado melhor esse tempo. Fiz grandes amigos, me diverti muito nesse ano. Saí muito, ia pra muita festa, eu era com as minhas amigas. Mas assim, distanciando totalmente do foco, né? E eu achava que eu tava arrasando, que eu tava estudando, eu enganava a mim mesma. Tipo, minha mãe me perguntava, você tá estudando? Eu tô. Assim. E eu achava que eu tava, sabe? Eu tava me enganando. E aí, acabou o primeiro ano de cursinho, eu fiz o Enem de novo e a minha nota foi exatamente igual à do terceiro ano. Então, assim, é meio estranho você fazer um ano de cursinho pra você não melhorar nada, nada. E foi o que aconteceu, né? Não melhorei nada. E isso foi um baque pra mim. Eu percebi que... Aí eu tive amigos que passaram do cursinho, que estavam na faculdade, amigos do ensino médio que estavam na faculdade. E aí eu percebi que, nossa, a coisa não funciona assim, né? E aí eu até brinco que parece que eu mudei da água pro vinho. E foi que eu mudei completamente de jeito, de ver as coisas no meu segundo ano de cursinho. No meu segundo ano de cursinho eu era extremamente focada. Eu até tive problemas de saúde por conta disso. Eu não sei o que aconteceu naquela época, mas eu era muito estressada, muito impaciente, meu cabelo caiu, eu era muito focada, assim, só que eu não sei, isso me fez mal, minha imunidade abaixou muito. Tiveram épocas que eu ficava doente, assim, constantemente, fui internada já com problema renal, por baixa imunidade também, em consequência da baixa imunidade. E aí, minha mãe me tirou do cursinho, eu fui fazer o segundo semestre em casa. Então eu fiz os 6 primeiros meses de semi-extensivo, num cursinho daqui de Goiânia, eu tinha mudado de cursinho, e 6 estudando em casa. E estudando em casa foi muito bom pra mim, eu assinei o Descomplica, e isso pra mim foi bom, que eu dei uma relaxada, eu fiquei menos estressada. Subi 40 pontos no Enem, desse ano pro outro, né? E foi muito bom pra mim isso.
Então, mas ainda não dava pra passar pra medicina federal, que era o que eu queria, né? Aí, fui pro 3º ano de cursinho, me esforçava também, eu era bem esforçada, mas eu também era mais relax, não era igual eu tava no meu 2º ano. E eu estudei, assim, me dediquei muito nesse 3º ano, só que foi o Enem, esse Enem 2019, né? E o resultado não foi como eu queria, eu não sei o que aconteceu com a contagem de pontos, porque mesmo eu fazendo mais questões e melhorando a redação, a minha nota ficou muito parecida com a que foi a do ano anterior. Subiu acho que 5 pontos só. Eu fiquei assim muito decepcionada. Apesar de ter caído um pouco Ciências da Natureza, que é a matéria mais importante assim pra medicina, né? Mas eu não entendi o que aconteceu. Eu fiquei muito decepcionada, foi um baque muito grande, porque eu já tinha feito 3 anos de cursinho, apesar de ter estudado só 2. Mas pra mim foi um baque muito, 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 muito grande. Meus amigos que não quiseram medicina, eles já estão quase terminando a faculdade, né? Então, alguns que fizeram curso de 4 anos de publicidade já estavam indo pro último ano e eu não tinha nem entrado. E isso pra mim me magoava muito. Eu não ia em festa, meus amigos, os que já estavam na faculdade, eles iam em muita festa de faculdade, né? Que tem muita coisa, inter, chopada, esse tipo de coisa. E eu não ia muito. E isso pra mim era... Sexta eles saíam e sábado eu tinha que estar no cursinho pra fazer simulado até sábado à noite. Chegava sábado, eu não tinha disposição pra sair, assim, e meter o louco. Era só pra... Eu queria só dormir, sabe? Era cansativo pra mim. Então eu fui começando a ficar muito decepcionada e tudo. Saiu essa nota do Enem, foi um baque muito grande. Eu acho que quem já tá nessa tentativa há muito tempo, assim, e sabe como é que é essa situação de você tentar. E a minha situação era só federal, federal, federal. Eu não pensava em outra coisa. E acabou que eu comecei em 2020, né? E eu falei, vamos tentar. Vou continuar, vou perseverar, vou entrar no 4º ano de cursinho. E não desistir, né? Isso é o mais importante, porque quem não consegue é só quem desiste. Então eu continuei tentando. Mas veio a pandemia, né? Eu me matriculei até num cursinho mais renomado aqui em Goiânia. Minha mãe, a condição aqui de casa melhorou muito financeiramente, então minha mãe tinha condição de pagar um cursinho melhor. Então eu fui para um cursinho mais caro. E eu tava indo muito bem, eu tava super animada que as coisas iam dar certo esse ano, só que veio a pandemia. Eu não sei, assim, porque quando eu estudei em casa com Descomplica, foi bom pra mim porque eu saí um pouco do ambiente de cursinho. O semi-extensivo eu achei ele muito estressante. E eu também conseguia estudar fazendo exercício e tudo, mas tinha momentos que era muito difícil. Você ter uma disciplina, assim, de estudar sozinho em casa é muito difícil. Pelo menos pra mim é. E na pandemia, nossa, a coisa desandou muito. Eu tava... Nossa, era muito difícil pra mim ter disciplina. Eu até tentava, assim, mas... É difícil manter uma rotina igual eu mantinha no cursinho, né? É muito difícil. E eu tentei manter essa disciplina, mas foi chegando no meio do ano, junho, não voltava às aulas, eu fui desanimando. Até que uma amiga minha, ela me incentivou a ir pra PUC. Ela falou assim que tinha como ir, depois tentar o FIES, esse tipo de coisa e entrar. Essa minha amiga, ela entrou na PUC e aí ela me incentivou a entrar também e tentar o FIES ou então outro tipo de financiamento. E acabou que eu conversei com os meus pais, eu expliquei pra eles como é que eu me sentia. Falei que eu tava muito frustrada, muito decepcionada. Eu tava muito ansiosa, porque eu tava naquela época que tava decidindo se o Enem ia pra maio, se ia pra janeiro. Aí o ministro da Educação falou que não ia ter Enem em 2021, porque não tinha verba. Esse tipo de coisa, né? E isso me desanimou muito. Eu já me sentia meio assim pra trás, porque eu vou fazer 22 anos agora, inclusive semana que vem, falta uma semana. E eu me sentia muito sem perspectiva. Eu via amigos que já tinham passado e
E estão na faculdade, eu não conseguia. Ou amigos que ficaram pouco tempo no cursinho e queriam particular e entraram para particulares. E, enfim, isso era um baque pra mim, sabe? Acabou que eu conversei com essa amiga, ela me incentivou, conversei com os meus pais e eles me apoiaram. Minha família me apoiou, todo mundo. Todo mundo falou que ia fazer o que fosse preciso pra isso dar certo. E foi o que a gente fez. Eu agora tô no primeiro semestre na PUC, eu joguei minha nota na PUC, daqui de Goiânia. É um vestibular relativamente, assim, difícil de passar, de particular. Aqui de Goiás, eu diria que ela e a União Evangélica são os mais concorridos, eu acredito. E minha nota deu, eu passei na primeira chamada, no meio do ano. E foi isso. Agora eu tô cursando o primeiro período, eu espero que dê certo esse financiamento. Se não der também, tudo bem, a minha família e eu, a gente já tem planos, né, de dar certo, fazer tudo dar certo. Mas eu acredito que dá, eu tenho muita fé que tudo vai dar certo, que vai dar pra continuar na faculdade, independente de qualquer coisa. Não era o que eu queria, né, eu queria federal e acabei entrando numa particular. Mas era uma particular que eu já respeitava, já admirava. Só nunca tinha pensado na possibilidade por financeiro mesmo. Eu sei que essa história não é o que talvez muita gente quer escutar, né? Uma história de superação, de perseverança e tudo. Mas é a minha história. E o conselho que eu dou pra vocês é pra vocês não desistirem. Não desistam mesmo. Façam o possível pra dar certo. Todo mundo que persiste passa. Só quem desiste que não passa. O que eu aprendi nesses tempos de cursinho, vendo muita gente entrando e saindo, e querendo, sonhando e desistindo, ou então passando, acaba que no cursinho é bom que você conhece de tudo um pouco, né? Eu já estudei com gente bem mais velha, gente bem mais nova, então você vê muita história, muita gente diferente, gente que fez 5 anos de cursinho, 6 anos, gente que fez 1 e passou. Cada um é cada um tem seu tempo, cada um tem sua história, cada um tem a sua condição. Se respeitar e fazer o máximo, não achar também igual eu achava, né, que tudo vai dar certo sozinho, porque depende de você, muito, a maior parte depende de você. Então é isso, gente, muito obrigada, beijo, se inscrevam no canal e curtam aqui se vocês gostaram. E eu estou aberta a qualquer pedido, qualquer dúvida, qualquer sugestão de vocês. Então, é isso.